Olá galera, tudo bem? Pessoal do segundo ano aí, seja bem-vindo. Aulinha curta, rápida, para a gente resumir um pouquinho do que seria, do que vai ser essa aula essa semana aí. Então preparei para vocês aqui um slide, vocês vão ter isso aí no WhatsApp com vocês, mas eu queria acompanhar vocês nessa aula. Vamos lá, pessoal, ó. O tema da aula é construção da autonomia em Kant, tá? A gente vai ver como é que essa palavrinha autonomia aí se dá em Kant. Uma palavrinha que a gente ouve em educação, mas é muito importante a gente entender o que significa, inclusive a API trabalha com um dos princípios aí da autonomia, não é? Então vamos lá então, pessoal, ó. Organizar ideias de modo a favorecer a investigação relacionada à construção da autonomia, né? E aí a gente vai usar o filósofo Kant para trabalhar isso. Então olha lá, vem comigo, ó. Eu queria que você olhasse esse slide e perceba que existem três grandes escolas éticas da filosofia. A primeira aí com Aristóteles, né? Segunda com Immanuel Kant e a terceira com dois filósofos aí, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Nós vamos ver essa primeira aqui, ó, com Kant. A gente já viu Aristóteles, lembra que eu falei para vocês sobre virtudes lá? Montei o quadrinho das virtudes? Então, a gente viu justamente Aristóteles aqui. Bom, nós vamos ver agora o Immanuel Kant. Immanuel Kant, ó, ele está aqui no século XVIII. Né, século XVIII. E para contextualizar um pouquinho de Kant, coloquei aqui a fotinha dele aqui, né? O Kant, ele está vivendo um momento ali, ele é alemão, né? É um momento em que as pequenas vilas da Europa, elas estão sofrendo a forte influência burguesa, né? E essas pessoas, elas estão sofrendo influência de outras culturas e de outros costumes, que as pessoas estão circulando ali por causa das trocas comerciais, e elas começam a perder um pouco aquele chão tradicional. Né? E aí vamos ver o que o Kant fala. Ó. O Kant acredita na possibilidade de uma moral fundamentada em imperativos categóricos. Presta atenção nessa palavra. Imperativos categóricos para Kant significa comportamentos que a gente possa colocar para todas as pessoas. Olha aqui, significa que devemos encontrar regras de comportamentos universais que fossem boas para todas as pessoas. Caso contrário, isso não seria bom. Então olha que interessante, o Kant, ele quer propor modelos de comportamento que as pessoas possam usar no mundo todo. Olha que interessante, ele chama isso de imperativo categórico. E aí ele tem uma máxima para explicar isso, né? A máxima dele é o seguinte, olha, se serve para mim como bom, tem que servir para os outros, senão isso não é moralmente ético, não é uma coisa boa, né? E aí ele faz uma nova fundamentação para a moral. Né? Ou seja, para os hábitos e costumes. Essa fundamentação, essa escolha para esses hábitos, ela tem que ser fundamentada na razão humana. É a razão humana que deve guiar as pessoas. Lembrando que no contexto histórico a gente tinha ali pequenos feudos, grupos, pequenos vilarejos europeus que estavam ali na Europa. E qual que era o fundamento dos costumes para eles? Era ali a igreja e a monarquia, que fornecia ali os costumes bons para aquelas pessoas, como elas deveriam ser e agir para serem pessoas boas. Com essas trocas comerciais, esse pessoal ficou meio sem chão. E agora? O que a gente deve fazer? Novos costumes estão rondando a Europa. O que a gente deve fazer agora? Onde está a verdade? Quais são os costumes verdadeiramente bons que a gente deve seguir? E aí o Kant propõe, né? Ele teve uma grande sacada, ó, buscar comportamentos racionais, ou seja, usa a razão para nortear a vida das pessoas. Agora não é mais a igreja, não é mais a nobreza que dita os comportamentos. Somos nós que temos, através da razão, lembrando que o Kant ele é um racionalista. Ó. Lembra do racionalismo? Ó? Penso, logo existe lá do Descartes? Então, agora o que acontece? Através da minha razão, eu devo buscar e orientar a minha vida. E aí, gente, a gente vai ter aí uma mudança de paradigma. A partir daí, a gente vai começar a criticar justamente os preconceitos existentes. Né? Por que não fazer negócio com várias pessoas de várias partes do mundo? Essas pessoas comungam de valores que possivelmente podem ser os meus também. E aí a gente fala em direitos humanos, né? Direitos dos humanos. Por que não pensar nos direitos que fossem universais para todas as pessoas? E aí por que não, né? Aí começou a crítica ao preconceito contra negros, contra judeus,
e contra homossexuais. A gente pensa, será que deve existir valores universais que todas as pessoas comungam? Esse é um sonho que a gente tem, né? Construir valores que sejam universais para todas as pessoas. E o Kant também tem uma máxima muito legal que eu queria mostrar para vocês. Vem comigo aqui na tela, ó. Nunca usar o ser humano como um meio para algo, apenas para o fim. Então, o ser humano é o fim de tudo, né? E aí, pessoal, ó, para a gente terminar aqui, para a gente continuar isso aqui, as pessoas aqui, o homem é o objeto supremo da sociedade e fazer a vida dele menos sofrida deve ser a meta de qualquer sociedade decente. Olha que interessante, aqui a gente está vendo ó, um grupo de pessoas fazendo uma manifestação, né? Manifestação aí por causa dos preços das passagens, lá em 2013, né? Então as pessoas, a partir dessa ideia de que elas constroem o seu próprio caminho, através da sua razão, elas podem exigir direitos, elas podem melhorar a sua vida. Porque para uma sociedade menos sofrida, deve ser a meta de qualquer sociedade decente. Então o que acontece? As pessoas agora autônomas, né, as pessoas agora chefes da sua razão, ela se constrói, a sociedade se constrói por si. Não precisa mais, lembrando da igreja, do clero e dos reis, para construir uma vida justa e bela para elas. Elas são autoras da sua própria história. Olha que interessante, que bonito isso, gente. E aí eu queria mostrar para vocês um conceito que Kant usa, que é esse conceito aqui, ó, de menoridade e maioridade. Em seu livro, O que é Ilustração, Kant sintetiza a possibilidade do ser humano guiar-se por sua razão sem deixar enganar pelas crenças, tradições e opiniões alheias. Ele faz o seguinte, olha, aquele ser humano que vivia nos feudos lá era o ser humano que vivia na menoridade. Ele seguia os conselhos e os preceitos morais dados pela igreja e pela nobreza. Agora não. O ser humano que atinge a maioridade é aquele ser humano autônomo, capaz de guiar-se pela razão, exigir os seus direitos e construir os seus direitos em sociedade. E esses direitos que possam ser, pelo menos, aplicados a toda a humanidade, como uma humanidade comum, a ideia de direitos humanos. Olha que interessante, né, pessoal? Bem bacana essa ideia de Kant, né? Isso aqui, gente, é fundamental, tá? Para a educação, para a emancipação das pessoas, para a emancipação dos governos. Foi fundamental essas ideias de Kant. Agora, vem comigo aqui no slide. Ó, a gente tem 3 questões para responder. A número 1. Explique o que seria imperativo categórico. Imperativo categórico que vocês viram lá. Você vai responder de maneira bem simples para mim isso daqui. Deixa eu ver aqui, mudou aqui. Número 2, ó. Deixa eu dar número 2. Estamos vivendo uma crise global de pandemia. Que relação você faria do conteúdo visto nessa aula com o problema atual da saúde, né? Então você sabe que o ser humano ele adquiriu a sua autonomia e hoje a gente está vivendo um problema de saúde. Como é que você faz essa relação aí? Eu queria que você fizesse isso de maneira bem simples ali, em 5 linhas. O que seria a maioridade para Kant? Você vai olhar aqui no texto, ó, nesse trechinho aqui, e responder o que seria a maioridade, quando o ser humano atinge essa maioridade, né? O que seria isso para Kant? Bom, se você quiser ver essa aula, você clica aqui, ela vai estar lá no YouTube, no meu canal. Você vai tirar uma foto da questão 1, 2 e 3 e encaminhá-la para o meu WhatsApp. Não esqueça o nome, número e a série também, tá, pessoal? Aquele forte abraço, espero ter esclarecido as dúvidas para vocês com esse vídeo, passando o slide aí ponto a ponto, mas a ideia é basicamente essa autonomia do ser humano, ela se constrói com foco na razão. O ser humano deixa de lado um pouco aquela vida dele lá que ele tinha nos pequenos feudos europeus, com a influência burguesa, ele começa a crer na sua razão ali, através das novas descobertas, né? Essa crença no ser humano da razão, para guiar o seu caminho a essa autonomia. Isso aí, pessoal. Forte abraço, videozinho rápido para vocês. Fiquem com Deus nessa quarentena. Força, foco e fé. Até mais, pessoal!